Olha, o Tribunal Superior Eleitoral estuda criar um selo para reconhecer os institutos que apresentarem maior aderência ao resultado das urnas. A proposta dividiu opiniões. Enquanto o TSE afirma que a medida busca ampliar a confiança nas pesquisas, representantes do setor argumentam que pesquisas retratam um momento e não podem ser tratadas como previsão do resultado eleitoral. Bom, para analisar essa discussão, conversamos agora então com o analista político, o Alexandre Correia, nosso amigo aqui da TV Aparecida. Alexandre, boa tarde, tudo bem com você? Boa tarde, Renato. Boa tarde, Rayane. É sempre um prazer estar aqui com vocês, mesmo nos assuntos mais polêmicos. Pois é, Alexandre. Então, na prática, o que esse selo proposto pelo TSE pretende reconhecer e quais seriam os seus possíveis impactos? Bom, ele está num caráter ainda de anteprojeto, né? Só uma proposta preliminar, não tem nada definido ainda, mas é um selo que se propõe a criar uma espécie de... Uma medida que se propõe a criar um selo de qualidade, entre aspas, de acurácia, para aquelas pesquisas eleitorais que mais se aproximarem do resultado final, né? Então, o Instituto que chegou muito próximo do resultado final da eleição, em alguma pesquisa que ele tenha divulgado, ele receberia uma espécie de selo de qualidade, de acurácia, para usar um termo desse projeto, né? Como atestando que o resultado dele deu certo. Seria isso. Oi, Alexandre, boa tarde para você, bem-vindo aqui no TJ mais uma vez. Faz sentido avaliar a qualidade de uma pesquisa apenas pelo quanto ela se aproxima ali do resultado final das urnas? Olha, eu acho que é louvável todo e qualquer esforço no sentido de dar mais transparência, tudo aquilo que pode afetar a opinião pública. Mas eu acho muito difícil a implementação prática disso. Eu não posso ser totalmente contra isso, porque no começo da minha empresa de pesquisas, que tem mais de 30 anos, a gente usou desse argumento. A gente divulgava pesquisas, né? Divulgava no dia da eleição, fazer pesquisa boca de urna, e isso era muito antes dos resultados serem divulgados, isso era uma forma de mostrar que as nossas pesquisas batiam com a realidade. Isso foi numa época muito longínqua, onde levava 3, 4, 5 dias para apurar, eram cédulas de papel, mas isso ajudou a consolidar nosso nome. Agora, isso chancelado por um órgão, um tribunal, isso é muito difícil, sobretudo porque o projeto se propõe a julgar até pesquisas feitas uma semana antes da eleição. E pesquisa é a fotografia. Eu acho que você julgar uma pesquisa boca de urna, você está julgando coisa com coisa. Estou julgando no dia da eleição o que as pessoas fizeram no dia da eleição. Mas se eu pego uma pesquisa uma semana antes, e uma semana no Brasil, tem muito indeciso, os debates mais importantes acontecem na semana da eleição, acontece escândalo, o candidato é preso, o Brasil é uma loucura, entendeu? Então, se pesquisa a fotografia, eu tiro uma fotografia hoje do Renato, e daqui a uma semana ele raspa a cabeça, ou pinta o cabelo de roxo, ou passa a usar um óculos diferente, a fotografia vai estar diferente. Não por culpa da minha câmera fotográfica, mas porque ele mudou, né? Então, eu acho que esse projeto de lei, ainda que bem intencionado, ele tem uma série de complicações, até mesmo para você julgar, né? O que é acerto ou não? É dentro da margem de erro, fora da margem de erro? É só quem está em primeiro e segundo, os candidatos nanicos, se você acertar, vale. Tem muita complicação esse projeto, assim, para levá-lo a cabo. Aliás, Alexandre, eu acho que esse, se não for o principal argumento, um dos principais, né, de que os institutos afirmam que a intenção do voto, ela pega o retrato do momento, né? Ela não faz previsão lá para frente. Agora, explica para a gente aqui como é que é feita, então, uma pesquisa eleitoral séria, né? Quais critérios que são usados para a confiança do resultado? Os critérios que a gente tem, que a boa ciência social faz, são critérios baseados em sociologia, antropologia, em psicologia, em estatística e demografia, né? Então, a gente tenta pegar o retrato da população daquela cidade ou daquele estado. Então, se tem 53% de eleitoras mulheres, a gente tenta entrevistar 53%. Se tem 11,8% são eleitores de 16 a 24, e a gente vai pegando, conforme escolaridade, região geográfica, um retrato do que é a população, para de tal forma que aquela amostra seja uma miniatura perfeita do que é o todo. Ainda assim, tem complicações, porque isso é a base de eleitores. Mas no Brasil, mesmo o voto sendo obrigatório, cada vez menos eleitores comparecem.
A gente já tem casos de algumas capitais nas últimas eleições, como Porto Alegre, Belo Horizonte, que quase 1/3 nem vai votar. E qual que é o problema? O problema é que as pessoas que faltam são diferentes das que vão votar, né? Então, falta mais pessoas de uma escolaridade do que de outra, de um gênero do que de outro, de uma classe social do que de outra. Isso começa a gerar uma série de complicações, né? Então, basicamente, o que a pesquisa tenta fazer é pegar uma miniatura da população e entrevistar para que ela seja representativa do todo. Mas isso não extingue todas as complexidades que uma pesquisa pode ter. Alexandre, para a gente finalizar, né, esse debate todo, pode aumentar a confiança da população nas pesquisas ou ainda existe aquela possibilidade de gerar ainda mais desconfiança? Eu acho que poderia gerar mais desconfiança, porque pode chegar uma hora e você falar, a empresa que tem selo é boa, que não tem selo não é boa. E eu não acredito que nenhum selo vai conseguir cravar o nível de eficácia e de qualidade. Para a população média, as pessoas esquecem, não lembro mais. Eu vejo muita gente falando, nossa, as pesquisas erraram tremendamente, deram fulano na frente de cicrano. Mas eu que acompanho toda vez, existem pesquisas melhores e pesquisas piores, ponto. Como existem empresas melhores e piores, assim. Mas, de modo geral, o mercado político, de comunicação, os órgãos de imprensa, os partidos políticos, eles sabem quem faz boa pesquisa e quem não faz boa pesquisa. Para o grande público que não vive a política no dia a dia, que houve uma notícia aqui, outra ali, para eles é mais difícil compreender. Eu acho que é um projeto muito bem intencionado, mas muito difícil de ser levado a cabo e com o risco de trazer consequências mais danosas do que as boas intenções que o movem, que o fazem acontecer. Alexandre, mais uma vez, obrigado aqui pela companhia com a gente e até a próxima, porque, claro, contamos com você também, que as eleições daqui a pouco já estão chegando também. Alexandre, bom final de semana.